que para a gente ser mulher no tempo do fim, a gente precisa modelar as mulheres da Bíblia. Só modelando as mulheres da Bíblia a gente vai conseguir ser mulher de fé para ser mulher no tempo do fim. É lindo o trabalhar de Deus, é lindo o que o Senhor está fazendo conosco. E hoje a gente vai falar sobre Débora, a ama, tá bom? Nossa página aí é a 47. E eu queria já convidar você para a gente já começar orando, clamando ao Senhor nesse momento, porque o Senhor, assim como todas as outras 8 que nós já falamos aqui, hoje também vai ser um tempo muito precioso, onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Então eu quero te convidar a vir com intenção, a vir assim com vontade, a vir com disponibilidade, porque o Senhor quer ministrar o nosso coração. Eu, na verdade, quando o Senhor falou para mim isso, eu decidi fazer esse devocional aberto, né? Porque a Anne também queria muito, aí eu falei, então vamos fazer aberto. Só que no total são 72 mulheres, ou seja, 72 lives, e hoje é só a 9ª ainda, tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos lá? Vamos orar? Aba, bom dia. Bom dia, Aba querido. Hoje o dia tá tão sensível, hoje o dia tá tão especial, hoje esse tema tá tão lindo. Falar dessa mulher, Senhor, que a Bíblia fala tão pouco, mas, Pai, o fim dela revela tanto amor, revela tanto prazer no servir. Obrigada, Jesus, obrigada. Me ensina a ser como foi essa mulher. E eu quero te pedir, vem forte, vem com força, vem com profundidade, vem, Senhor, vem para nos impactar nessa manhã com a tua presença. Aba, querido, eu amo a tua presença, amo estar diante de ti, amo te conhecer, amo receber cada revelação do Senhor. Eu amo ouvir a tua voz, eu amo, Senhor. Eu quero novamente pedir ao Senhor, ativa os nossos sentidos. Que os nossos sentidos, Abba, sejam alinhados ao céu. É o que eu te peço. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Senhor, nos dá sentidos para perceber ao Senhor. Que a cada momento que nós nos alimentarmos da tua palavra, Senhor, ela seja doce aos nossos lábios. Ela seja doce. Quando ela chegar ao estômago, Senhor, e amargar, que ainda assim ela continue doce. Ela continue doce. É o que nós te pedimos. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos coloca à mesa. Obrigado pela dádiva, Abba, de poder se sentar a uma mesa e ter ao nosso lado aqueles que nós amamos. Como é bom poder fazer parte de um momento de refeição ao redor da mesa com aqueles que nós amamos, que nos são tão preciosos. Nós somos tão privilegiados e te agradecemos por isso. Senhor, nos ensina a aproveitar cada momento da vida, a desfrutar da vida cada dia. Nos ensina. É o que nós te pedimos, para que no final dela a gente possa ter criado memórias, assim como foi Débora, a ama de Rebeca. Jesus, nos ensina a viver. Nos ensina, Senhor, que independente da função, independente do que nós fazemos, independente do quem as pessoas dizem que nós somos, o que vale mesmo é o que sai da nossa vida, é o que fica dentro das pessoas. Fica conosco, continua a ministrar a nossa vida, continua a me ensinar. O Senhor tem me ensinado tanto, o Senhor tem me ensinado tanto. Eu preciso aprender, eu quero modelar cada uma dessas mulheres, para que eu possa ser nesse tempo uma mulher de fé, para que no tempo do fim eu seja uma mulher de fé. Eu oro, Senhor, e peço que assim seja com cada amigo, com cada irmão meu, com cada irmã que nesse momento ora comigo, com cada amiga de Jesus que se une nesse momento, nessa oração. Transforma a nossa vida. Pai, que os nossos dias tenham sentido, que cada um dos nossos dias faça um total sentido.
É o que nós te pedimos. E se não fizer sentido no dia, que ao passar dos dias, a gente venha compreender que tudo fazia sentido. Eis-nos aqui, envia-nos para esse dia. Envia-nos para esse dia, Senhor, nós te pedimos. Nos envia para esse dia. Eis-nos aqui, nós estamos dispostas a sermos enviadas para esse dia. Usa-nos, que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos, um canal na vida de cada uma das pessoas que nós nos relacionarmos nesse dia. Em nome de Jesus. Diz assim, em Gênesis 35, hoje a gente está falando sobre Débora, a ama, tá? A ama de Rebeca. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacut. Eu vou colocar aqui que na hora que eu estava orando, o Senhor falou comigo isso. Melhor, na hora que eu estava orando, é o fim do que o início. Isso daqui, esse texto, esse versículo tá lá em Eclesiastes, né, gente? Melhor é o fim das coisas do que o início. Débora, ela foi uma mulher que ela era a ama. Ela era a ama de Rebeca. Ela foi a babá, né? Vamos à leitura? Se você tá com o livro aí. A gente está falando das características das mulheres da Bíblia. Isso serve para quem está chegando aí também. As mulheres da Bíblia, elas têm características que são muito importantes a gente modelar para que a gente possa viver nesse tempo do fim que nós estamos vivendo aqui, tá bom? Então, pega um tempinho aí, vai ouvindo, enquanto você está fazendo suas tarefas, seus afazeres em casa, vai ouvindo, e aí você fica com papel e caneta do lado, para você anotar aquilo que é relevante para você, o que faz sentido. E eu quero dizer uma coisa, se essa live de hoje está fazendo sentido para você, reage. Sabe o que eu aprendi, gente? Que não é toca no coração que fala. Gente, eu aprendo todo dia, o pessoal me ensina. Ai, graças a Deus, Senhor, não quero parar de aprender nunca. O pessoal falou, amada, você tem que falar reage pro pessoal. Porque é reações, que ela tá amando, ela dá coração. Que ela tá achando engraçado, ela vai sorrir. Que ela tá achando que é forte, é fogo, é glória, ela vai pôr coração. Se ela achou que é 100%, é show de bola, ela vai colocar 100. Gente, eu vou me atualizando com vocês. Então, aí do lado tá um coração, não é? Só que quando você toca nele, te abre uma abinha de reações. Olha, aí se você tá triste, você vai tocar no triste, que você não tá gostando. Ou porque você tá... não é que você não tá gostando, é que tá tocando em você, então você chora. Eu achei o máximo. Eu falei, gente, olha eu aprendendo. Reage. Então, se tá fazendo sentido pra você essa live, reage aí. Isso, ó. Tem gente amando. Se você tem algo a transbordar, compartilhar conosco, escreve, compartilha, escreve seu comentário aí, tá bom? E se você acredita que... Isso, Anne, hashtag reage. Eu aprendo tanto com vocês, gente, vocês são demais, eu aprendo todo dia. Graças a Deus por isso, eu quero ser um eterno aprendiz. Olha só, o livro, a gente vai fazer a leitura do livro agora, tá? Mulheres da Bíblia. A página 47, Débora, a ama de Rebeca. As escrituras nos falam de duas Déboras. Uma, na época de Baraque, governou Israel como profetisa. A outra, tá alto aí, gente, o som? Tá ruim pra vocês? Eu gosto tanto de música, fica muito silêncio. Me fala aí se tá alto, tá bom? A outra era a ama da família patriarcal de Jacó. Merece nossa atenção que essa ama de Rebeca essa ama de Rebeca seja mencionada nas escrituras. Ah, então tá bom. Olha só, diz assim, temos diante de nós a santa revelação de Deus. Ele o deu à sua igreja para derrotar Satanás.
Nesse livro, somos informados sobre o destino do céu e da terra. E ainda é possível... Ah, tá bom? Então tá bom. Vamos lá, eu voltei pra cá, porque eu achei que tava atrapalhando vocês. Olha eu de novo, olha eu de novo. A pessoa não sabe se comportar. Ô, gente, vocês são de casa. Vocês são gente da gente. Vamos. Ó, continuando. É porque eu não me controlo, né? Temos diante de nós a santa revelação de Deus. Ele o deu à sua igreja para derrotar a Satanás. Nesse livro somos informados sobre o destino do céu e da terra. E ainda é possível, na história, referir-se a uma ama dos tempos patriarcais. Isso é o que lemos no versículo em questão. Alon Bakut significa carvalho chorão. Alon Bakut, lembra que nós lemos aqui agora, nossa base devocional, que você escreveu aí? E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bakut. Ela foi sepultada debaixo de uma árvore, que era um carvalho. E aquele lugar foi chamado como Alon Bakut. O que significa Alon Bakut? Significa carvalho chorão, significa carvalho do choro, significa carvalho do pranto, significa carvalho das lágrimas. Foi onde essa mulher ela foi sepultada. E aí na hora que a gente estava orando, o Senhor falou comigo sobre isso, que o final das coisas ele é mais importante, melhor é o final das coisas do que os seus inícios, né? E é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai falar da representatividade de uma pessoa na vida de outros. Continuando, para que você possa compreender por que a gente está falando aqui, por que o texto dá por que o nosso devocional de hoje, nosso estudo devocional, ele dá o versículo 8 de Gênesis 35 como base para nós. Então, Alon Bakut significa carvalho chorão, carvalho do choro, significa carvalho do pranto ou carvalho das lágrimas. Débora seria serviçal de longa data na casa. Quando ela morreu, Jacó já havia retornado com sua esposa e sua família de Padã Arã para Canaã. Ele havia armado suas tendas em Betel. Seus filhos já eram homens. Ele estaria na casa dos 70 anos a essa altura. E Débora seria uma mulher idosa entre os 80 e os 90 anos. Observe a consideração por essa antiga serva na casa de Jacó. Disse que Isaac e Rebeca a deram a Jacó quando a sua família começou a crescer. Provavelmente, na casa de Jacó, ele teria cuidado de José e Diná. Ficou com a família. Todos a trataram com carinho e se sentiram ligados a ela. Quando a sua última hora finalmente soou, toda a família estava presente em seu funeral. Jacó e seu povo acompanharam-na até o seu último lugar de descanso com lágrimas nos olhos, como podemos ver no nome dado ao lugar. Hoje, nos libertamos da escravidão. Observe, entretanto, que mesmo em tempos em que existia esse relacionamento entre os homens, Deus graciosamente inspirou uma fé que transformou essa maldição em uma bênção. As cadeias da escravidão poderiam ser cadeias de amor. Vamos parar aqui um pouquinho? Você sabe que quando a gente fala de Débora, a ama de Rebeca, a gente não encontra muitas informações na Bíblia. A Bíblia não dá muitas informações sobre Débora. A Bíblia, ela fala que Débora, ela era a companheira de Rebeca. E ela era companheira de Rebeca desde o nascimento dela. Quando a Bíblia fala que Débora ela era a ama de Rebeca, você vai ver que ela era aquela que esteve com ela desde o início. E eu encontrei aqui mais um capítulo na Bíblia, porque o livro devocional, o que ele dá para nós? Ele dá a nossa base, que é Gênesis 35:8, mas ele nos orienta. Leia Gênesis capítulo 35
do 1 ao 15. Mas eu queria que você fosse comigo, a sua leitura você vai fazer para você conhecer toda a história dela. Você vai ler Gênesis 35, do 1 ao 15, tá bom? Mas lá em Gênesis 24, eu encontrei mais um texto que fala sobre ela. Vamos lá? Rapidinho? Gênesis 24, versículo 59. São esses dois únicos versículos que falam sobre Débora. Olha isso, gente. 59, Gênesis 24, 59. Olha o que fala. Então despediram a Rebeca, e a Rebeca sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Aqui você vê quando Rebeca ela se casou, né? É o casamento de Rebeca e Isaac. Quando ela foi dada em casamento, ela levou a ama dela. Ela levou a babá dela. O que significa ama? Significa babá. Significa alguém que cuida de crianças, né? Então, antigamente, falar de uma babá era chamar de ama. E você vai ver que ela foi uma mulher que ela acompanhou Rebeca desde o nascimento. Ela ajudou a cuidar, ela ajudou a criar Rebeca. Uma pessoa que ela é babá desde a infância, ela se torna uma segunda mãe. E além de se tornar uma segunda mãe, ela passa a ser da família, porque ela teve intimidade, entende? Então você vai ver que quando Rebeca ela foi dada em casamento para Isaac, quando ela foi enviada para a casa de Isaac como esposa, a ama foi junto. E ali chama ela de serva, né? Aqui no capítulo 35, no versículo 8, fala: morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alambacute, não é? Então você percebe que ela tinha uma afinidade, ela tinha ali um relacionamento de família, não é? Quando a gente para olhar também a Bíblia, demonstra que ela teve, o fato dela ser sepultada, onde nós lemos aqui, ela foi sepultada, toda a família. Aqui, ó, você vai ver que Jacó, ele foi com toda a família fazer o sepultamento dela. Todos os tratavam com carinho e se sentiram ligados a ela. Quando sua última hora finalmente soou, toda a família estava presente em seu funeral. Jacó e seu povo acompanharam-na até o seu último lugar de descanso com lágrimas nos olhos. Como podemos ver, o nome dado ao lugar. Por isso que o nome dado ao lugar é choro. Por isso que o nome dado ao lugar é Carvalho do Chorão, Carvalho das Lágrimas, Carvalho do Pranto. Então, essa mulher, ela encontrou na família um lugar tão importante, né? Que a família toda fez o sepultamento. A família inteira fez o sepultamento dela. E eu fiquei pensando, sabe, nesse sentido, que ela era, a Bíblia chama de serva, quem era escravos na época, quem servia aos seus senhores, era chamado de servo, né? Servo ou serva. Hoje, quem serve alguém de forma assim a trabalhar para essa pessoa, hoje uma babá, vamos falar da profissão babá, né? Ela é babá e ela recebe por isso. E aí eu fiquei pensando com relação a gente fazer história, a gente deixar memórias na vida das pessoas que passaram pela nossa vida, até mesmo nessa condição de funcionário patrão, né? Até nisso, isso nos ensina muito. Hoje a gente vai falar de uma mulher no tempo do fim, que mesmo ela sendo uma empregada que eu quero dizer porque ela foi contratada, tá bom? Mas isso independe da função. Ela pode ter sido empregada doméstica, ela pode ser babá, ela pode ser ajudante geral, ela pode ser ajudante de sessão, ela pode ser recepcionista, ela pode ser secretária, ela pode ser médica, ela pode ser... Quais outras profissões? Professora, né? Ela pode ser advogada. Dentro das funções, eu vejo assim que Débora, a ama de Rebeca, ela nos traz para nós hoje um senso de servir. Ela nos traz um senso de propósito, porque a partir do momento que você está fluindo dentro da sua profissão, você também tem que deixar memórias eternas na vida da pessoa, na vida das pessoas que você se relaciona. Eu me emocionei muito quando eu estava estudando sobre ela e eu nunca parei para estudar sobre essa mulher.
eu vou falar para você, para que a gente dê andamento no projeto, foi isso que Deus falou comigo, eu quero entregar para vocês ao longo dessas lives, o que Deus tem feito comigo, porque eu venho orando pelo projeto, e ele tava meio assim, né? A gente tá no 4º encontro, e teve dias que já não tava o pessoal as mulheres tão envolvidas. E eu orando pelo projeto e falando com o Senhor, eu falei, Senhor, nos ensina, é isso mesmo, foi isso que o Senhor falou lá atrás, é pra gente continuar. E o Senhor falou, só que vocês precisam modelar. Você vai precisar modelar mulheres, as mulheres certas. Não é só estar vivendo nesse tempo e olhar o que está acontecendo na sociedade. Você tem que ser a igreja desse tempo, não é? Então, quando a gente para observar mulheres no tempo do fim, elas têm que deixar memórias positivas e boas na vida de todas as pessoas que ela passar, e não só na morte. É claro que para mim, falar que Débora, a ama de Rebeca, ela foi honrada no seu funeral, é a coisa mais linda. Porque ela foi honrada pela família que ela serviu, que ela trabalhou a vida inteira. A família chorou por ela. A família fez o funeral dela, teve honrarias com ela, como se ela fosse da própria família. Não é só porque ela trabalhou lá durante anos, porque ela criou história, porque ela criou memórias, porque ela foi uma mulher importante, sabe? Sendo funcionária daquela família. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Que ser mulher no tempo do fim, ser uma mulher de Deus nesse tempo, nós precisamos fazer a diferença até mesmo na empresa onde a gente trabalha, com os nossos colegas de trabalho, entende? É isso. Deixa eu ver aqui, que você está transbordando aqui. Bom dia, Valdete, graça e paz, a Anne. Deixar marcas que podem ser ou não boas. Isso mesmo, né? É verdade, podemos ser o que quiser. Isso mesmo, Valdete, exatamente. Nós podemos realmente. E sendo o que nós quisermos, nós precisamos revelar o eterno. Deixa eu te falar uma coisa, existe um propósito de Deus. Tem pessoas que elas andam e estão assim, eu quero saber qual é o meu propósito. Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o meu propósito de vida? Eu queria tanto saber qual é o meu propósito. Porque muitas pessoas associam o propósito de Deus só ela ser pregadora, falando de mulheres especificamente. É só elas estarem num lugar com o microfone na mão, ou num lugar de evidência. Qual que é o propósito de Deus para você? Você ir por todos os lugares, por todas as nações e anunciar o evangelho de Jesus. Qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Isso é forte demais. O propósito de Deus para a tua vida é você fazer discípulos. É você fazer discípulos de Jesus. É você anunciar o evangelho. É você ensinar essas pessoas tudo aquilo que o Senhor te ensinou como discípulo. E não tem meio termo. Porque hoje as pessoas estão relativando. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu achei que essa live ia ser super rápida hoje. Porque, né? Mas não tem como. Débora, ela é totalmente reino. Ela é totalmente reino de Deus. Ela é totalmente o que é para esse tempo. Você vai ver que tem muitas pessoas, abrindo esse parente, que está relativizando o evangelho de Deus, sabe? Os limites, está relativizando. Hoje a gente vai observar uma sociedade que está aceitando o divórcio como normal. Hoje a gente vai encontrar uma sociedade que está vivendo pelo sentir. E a fé, ela não é o sentir, a fé é algo que você sabe. Viver pelo Espírito de Deus é algo que você já alcançou em conhecimento, não é pelo que você está sentindo. Tem muitas pessoas que querem ir para a igreja e querem sentir arrepio. Tem muitas pessoas que querem ir para as igrejas e querem ouvir profecias. Pessoas falando, viu, eis que te digo. O reino de Deus é muito mais do que você sentir. É você saber, você ter uma convicção. E vai ter momentos que você vai sentir a presença de Deus, vai ter momentos que você não vai sentir. Porque nós estamos nessa esfera do natural. Entende? E o processo de sentir, ter essa sensibilidade em alguns momentos, mulher, sabe o que é? É a profundidade que você está se permitindo ir com o Senhor. Então ele sempre vai ter níveis mais profundos para você. Mas qual nível você quer alcançar? Você está disposta? Então vamos, porque existem águas que elas dão não só nos tornozelos. Elas não dão só nos joelhos, elas dão na cintura e você pode atravessar a nado. Então você vai ter que se lançar, você vai ter que se jogar nessa água. Você percebe? Então qual que é o propósito de Deus? Esse é o propósito de Deus para todas nós. O propósito de Deus, ele é igual para todas nós que estamos aqui.
porém você vai manifestar ele dentro do seu movimento. Qual que é o seu movimento? Ser ama. Débora era a ama de Rebeca e ela revelou amor sendo ama, sendo babá, sendo uma cuidadora de crianças. Gente, essa mulher, ela fez com tanto zelo, ela caminhou durante tanto tempo. A Bíblia não fala muito dela. Por que eu tô falando zelo? Porque o final revela a jornada dela. O final revela a jornada dela. Você vai ver aqui toda uma família que parou para fazer o sepultamento dessa mulher. E colocou o lugar, deu nome, porque antigamente tinha isso, né? Eles deram um nome ao lugar que ela foi sepultada de lágrimas. Poxa, o lugar que ela foi sepultada, eles deram um lugar de lágrimas, de choro, né? É tão forte isso aqui. Deixa eu procurar aqui o versículo. Acho que é o 7. Isso mesmo, ó, Eclesiastes 7, anota aí para acrescentar. Anota aí no seu livro ou no seu caderno que você está anotando. Eclesiastes 7, para você meditar aí. Versículo 8, tá bom? Olha o que fala Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então continue, porque é o final que vai determinar toda a sua jornada. Você vê que ela foi uma mulher que ela deixou marcas na vida das pessoas pelo final, pelo que aconteceu na vida dela. Então você percebe que cada um de nós que estamos aqui vivendo, seja como babá, seja como cuidadora, seja como recepcionista, seja como faturista, seja como médica, seja como motorista, não sei qual que é a sua função. Você precisa deixar memórias, você precisa servir em amor, entende? Débora, ela foi uma mulher que ela foi importante, essa ama, essa cuidadora de criança, essa babá, ela foi uma mulher que ela teve grande importância, ela tinha o afeto das pessoas que ela serviu durante anos. Né? E a gente vê isso pela morte dela, porque a morte dela revela o quão importante ela foi, que ela deixou memórias. Ela deixou memórias na família, não é? Ela entendeu o propósito, entende? E ela não se via como empregada, ela não se via como alguém que estava ali de favor. Ela servia como se fosse a família dela, ela servia como se fosse para o próprio Deus. A gente vai continuar a leitura aqui do livro, a gente está na página 48, chegando no segundo parágrafo, tá bom? Porque daí eu quero compartilhar com você um versículo da Bíblia aqui. Alguns versículos. Olha só, o livro, o autor ainda diz assim: hoje nos libertamos da escravidão. Voltando aqui só para a gente poder compreender as cadeias de amor que eu estava falando. Observe, entretanto, que mesmo em tempos em que existia esse relacionamento entre os homens, de ser servo, de ser escravo um dos outros, Deus graciosamente inspirou uma fé que transformou essa maldição em uma bênção. As cadeias da escravidão poderiam ser cadeias de amor. Ela estava presa àquela família, mas não é porque ela era escrava, ela estava presa àquela família por amor, por amar. Quer que eu te fale? O emprego que você está, não veja como uma escravidão, não veja lá, olhe com outros olhos, não veja lá como um martírio, não veja lá as pessoas como pessoas ruins, veja ali como um campo missionário. Olhe esse lugar que você está como um campo missionário. Ah, eu estou presa nessa empresa das 8 às 5. Eu estou presa nesse lugar aqui das 6 à 1. Veja isso. Seja como Débora, que foi cuidadora de criança, seja como Débora, que foi uma ama, foi uma babá. Ela estava presa a cadeias de amor. Ela estava presa, sendo serva daquela família, por amor. Então entenda que você foi enviada. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é sério. Deus tem falado tanto comigo com essa mulher que você não tem noção. Você não tem noção como o Senhor tem falado sobre reino comigo com essa mulher. Como o Senhor tem falado comigo que não é os títulos, é você ter uma visão missionária, visão que você é discípula onde você for, que você foi levado ali para revelar amor. E quem você é
Não é os lugares que te definem, não é o que as pessoas falam de você que te define. Você pode estar como auxiliar de limpeza numa empresa. Quer que eu te fale? Você pode ser uma rainha ali, se você entender quem você é, que você foi enviada ali para ser discípula, para deixar o ambiente limpo. Você pode trazer alegria para as pessoas, você tem acesso, olha isso, olha que privilégio. Uma pessoa que faz parte dos serviços gerais numa empresa, ela tem acesso a todos os setores, ela pode se relacionar com todas as pessoas. Que lindo isso! Que lindo! Ela não fica presa num único setor. Olhe com bons olhos o lugar que Deus te levou. Agradeça ao Senhor. Sabe, pelo teu emprego, pela empresa que você tá, pelo setor, pelos seus colegas de trabalho. Agradeça. Olhe essas pessoas que estão difíceis aí com você, talvez, que tem gênio muito difícil. Olhe como essas pessoas carentes de amor, e você vai revelar o amor. Você vai revelar o amor. Sabe? Você vai transferir alegria. Os frutos do Espírito. 9. São 9 os frutos do Espírito. E você é essa árvore que carrega. Então você vai chegar em alguns lugares, você vai dar o fruto da alegria. Será que as pessoas podem se alimentar do seu fruto? Pode? Hein? Jesus ensinou isso para os discípulos. Jesus ensinou isso para os discípulos, que aquela figueira, ela tinha aparência de boa, mas ela não tinha fruto. Então, ter aparência de crente e não dar bons frutos, ninguém pode se saciar dos seus frutos, tem alguma coisa errada. Nós não podemos só ter aparência, nós precisamos ser aqueles que damos de comer para as pessoas. Hoje tem alguém que está precisando da minha alegria. Então você vai lá, você vai alegrar, e você vai rir, vai conversar, e essa pessoa fala, gente, só você para me fazer rir numa hora dessa. Você fala, então é nós. Vai ter pessoas que você vai ter que entregar autocontrole, porque elas estão tão estressadas, e você vai ter que respirar fundo e falar, o fruto que eu dou nesse momento, né, me relacionando com esse ser abençoado de Deus, enviado para me ensinar alguma coisa, domínio próprio. E você não vai entrar na ira, na raiva, sabe, na amargura daquela pessoa, porque você vai se dominar. Então, é frutos. Que tipo de fruto você está dando? Então, entenda que o lugar que você está não está preso. Aquilo, eu só estou aqui por causa do salário. Eu só estou aqui por causa dos anos que eu estou aqui dentro. Eu só estou aqui. Não, você está aí para você revelar o amor de Deus. Você está onde você está para que você deixe memórias boas nas pessoas. Olha lá, vamos continuar. Ele diz assim ainda, Débora significa abelha. Um nome apropriado para uma empregada. Um símbolo de atividade, diligência, tenacidade. A graça de Deus fez de Débora uma serva querida e fiel. Não é esse um exemplo hoje para muitos cristãos que só trabalham com a recompensa em mente? Como a formiga também serve de exemplo? No caso do servo, Deus inspira em Débora um terno afeto por Jacó, Lia, Raquel e os outros. Afeto que é retribuído. Eles não só querem ser atendidos, mas também apreciam e louvam os serviços prestados. As pessoas agradecem, olha só. Eles apreciam, eles não só querem ser atendidos pelo serviço dela, eles não querem só que ela faça a obrigação, o dever dela, aquilo que ela está sendo paga para fazer, não. Mas também eles apreciam e louvam os serviços prestados. Eles apreciam, eles elogiam. A louvar é elogiar. Apreciar é valorizar, não é? É valorizar, eu valorizo o serviço que ela está fazendo. Eu aprecio, eu louvo, eu admiro, eu falo para outras pessoas. Quando uma pessoa está apreciando o seu trabalho, ela está valorizando o seu trabalho. O trabalho que você fez, a maneira que você fez. Isso, Leninha, é isso mesmo, minha querida. É forte para os nossos dias, né? E assim a gente vai viver manifestando a glória de Deus onde nós formos, né? A vida vai ser mais leve, as coisas vão ser mais prazerosas. Quando a gente tem um olhar bom, né? Um olhar missionário mesmo, para os lugares que nós estamos.
Às vezes a gente fala tanto, eu queria ir para as nações, eu queria ser missionária fora do país, eu queria ser missionária em outro estado, mas às vezes a gente não está sendo missionária, né? A gente não está sendo discípulos nos lugares que nós fomos enviados. E isso é tão importante a gente ter essa visão, porque a Bíblia fala que se nós não formos fiel no pouco, não tem como nós sermos colocados sobre o muito. Ele fala, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se nós não formos fiéis nas riquezas ilícitas, como seremos fiéis? Como receberemos, né, as riquezas eternas? Se a gente não é fiel nessas que nós temos aqui. Então o Senhor, ele fala muito ao nosso coração sobre essas coisas, né? Você vai ver aqui, como eu estava dizendo, que quando uma pessoa aprecia o seu trabalho, ela está valorizando. E quando ela louva, ela está falando para outras pessoas do seu trabalho. Ela está anunciando o seu trabalho. Ela está falando das coisas que você fez. E isso não é para a gente ficar cheio. Não, você tem que receber a honra. Isso é honra. Porque a palavra de Deus também fala lá em Provérbios. Não seja a tua boca que te louve, mas seja a boca de outros. Provérbios nos ensina essa verdade. Então, quando as pessoas estão te louvando, elas estão te admirando, estão falando de você para outras pessoas. Poxa, o trabalho dele é tão bom. O trabalho dela, ela faz com tanto cuidado, ela faz com tanto zelo, eu indico. Convida, chama, porque você vai gostar. É uma pessoa que faz um trabalho com excelência, que faz com carinho, com atenção. É uma pessoa que não tem erros? Não, porque é pessoa. Mas o que evidencia? O que se sobressai? O que ela faz com carinho, com zelo. Não é? É isso mesmo, Valdete, nós temos que olhar ao nosso redor com um olhar de amor, com um olhar de servir. Exatamente isso. Olha só, aqui o texto ainda diz assim, olha, Débora se torna um membro da família. Quando você morre, é como se um de seus parentes próximos tivesse morrido. Como a morte de uma criança, como se fosse uma irmã de Jacó ou Lia. Também há uma lição aqui. Hoje, esse tipo de relação não existe no mesmo sentido, entre escravos e donos, entre servos e senhores, mas existem relações nas quais outros seres humanos podem ser tratados como objetos, aproveitados e depois abandonados como se não existissem. Quando uma pessoa não é mais útil para outra, é empurrada para um canto posto de lado. Colocaremos outro em seu lugar. Isso é comum nas empresas, né? O último parágrafo diz assim: esse tipo de relacionamento torna a fé impossível, impede a devoção de quem serve, ajuda-o a negar a fé, impede o cumprimento da responsabilidade de quem utiliza os serviços do outro, que a ele acredita ter cumprido, pagando o salário. A fé aqui também está morta. A relação humana também está morta. Nela não há ajuda mútua para o crescimento da fé. Isso aqui a gente precisa prestar muita atenção, porque olha o que o autor fala. Esse tipo de relacionamento torna a fé impossível. Qual tipo de relacionamento? Quando a gente trata as pessoas como coisas. Quando a gente coloca outra pessoa no lugar. Pra mim não tem problema nenhum. Meu Deus, isso aqui é forte. Me ensina, Jesus. Me ensina. Me ensina. Isso é forte, porque ele está falando aqui que hoje é muito comum as pessoas tratarem as outras pessoas como objeto. Não é? Não deu certo, tira, vai embora, acabou, segue. Não é? Por quê? Ele está falando aqui, olha, que esse tipo de relacionamento ele vai tornar a fé impossível. Ele impede a devoção de quem serve. Porque a partir do momento que uma pessoa ela trata a outra como um objeto, como coisa, ela está impedindo a fé de devoção daquela outra pessoa, de quem está servindo. Então você percebe que aqui o autor também está trazendo uma responsabilidade não só para quem presta serviço, mas para o prestador. Não é só para quem está prestando um serviço, não é só para quem é empregado, mas o servidor também, né? O patrão, o dono da empresa, o diretor, ele também tem, porque senão ele acaba também impedindo a devoção de quem está servindo. Ele fala que ajuda essa pessoa a negar a fé, quando a gente trata as pessoas como coisas. Eu vou sair daqui, vou arrumar outro serviço, mas peraí, onde você está? Você já está cumprindo a missão? Você está fazendo aquilo? Você está fazendo com amor?
não é? A gente não pode ser assim, porque senão a nossa devoção de fazer com amor, fazer com alegria, vai matando, não é, Anne? É forte, é fortíssimo isso. E a gente precisa ter essa mentalidade. Gente, presta atenção numa coisa. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, que vocês transformem a sua mente, renove a sua mente, para que você possa ser capaz de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas ele fala, não se conforme com esse tempo. Romanos 12, versículo do 1 ao 3, mais ou menos ali. Ele fala, não vos conformeis com este século, mas transforme-o pela renovação da sua mente. A gente só vai renovar, transformar o mundo. Qual mundo? Aí você pode falar assim, nossa, mas o mundo é muita coisa, hein, Débora? Pelo amor de Deus. O mundo, eu não consigo transformar o mundo. Consegue. O seu mundo, você consegue. Cada um de nós que estamos aqui temos um mundo. E nós podemos transformar o nosso mundo. Você imagina, se a quantidade de pessoas que estamos aqui, estamos transformando o mundo está sendo transformado. Então a gente precisa mudar com o nosso olhar, né? A gente precisa fazer tudo que a gente faz com amor, com devoção. Só que quando as pessoas elas são tratadas como objeto, o que o autor ele fala? Né? Essa pessoa que está sendo tratada como objeto, ela perde a devoção de fazer, o amor de fazer, a entrega de fazer, não é? Porque devoção é isso, é você entregar, você se dedicar nesse momento, entende? Ele fala, ajuda essa pessoa a negar a fé, a não acreditar mais nas pessoas, a não acreditar que isso é fato também, porque tem muitas pessoas que elas estão numa condição de ser o empregador, né? E elas têm o título de ser filhos de Deus, têm o título de ser cristão, e elas estão tratando as pessoas como objeto. Olha o que ele fala aqui, o autor. Essas pessoas, empregador, que têm o título, né, e que ainda não entenderam que precisa ser, ela é uma pessoa que é discípula e precisa deixar memórias na vida das pessoas, como aconteceu com Débora, com a família de Jacó, ela acaba ajudando a pessoa a negar a fé. Ela vai falar, isso daí é crente? Isso daí vai para a igreja? Pelo amor de Deus, eu que não quero ir para a igreja desse homem. Eu que não quero ir na igreja do meu patrão. Eu que não quero ir na igreja eu que não quero ser crente igual o meu gerente. Eu que não quero ser crente igual a minha encarregada. Se for para mim ser crente igual minha patroa, eu prefiro ficar onde eu tô. Olha isso. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Deixa eu falar uma coisa. No tempo que nós estamos vivendo, no tempo do fim, as pessoas, muitas pessoas que não conhecem o Senhor, elas não estão pegando a Bíblia para ler. Deixa eu te falar. Hoje, se você for parar para analisar, na sua época, quando você pegou a Bíblia, quando você começou, já era difícil você ler, certo? Porque a gente não tinha a ajuda do Espírito. E aí, quando a gente decidiu falar, não, eu vou ler, porque eu vou entender. Aí o Espírito Santo veio nos dando clareza. Porque esse livro, ele é totalmente um livro espiritual. A Bíblia, ele é um livro espiritual. E hoje, porque as pessoas estão começando a ler a Bíblia, elas não conseguem entender, elas já deixam. Porque hoje nós estamos vivendo a fase fast food, né? E aí, o que acontece? Nós vamos parar para observar que as pessoas não estão lendo mais. Entende? Então, o que ela vai ler? Ela vai ler a sua vida, ela vai ler a minha vida. Somado a isso, a gente vai chegar numa sociedade que a palavra de Deus fala que nós chegaríamos em dias em que as pessoas odiariam a sã doutrina. Nós chegaríamos em dia, nós já estamos vivendo esses dias, que as pessoas rangeriam os dentes contra a palavra e tudo aquilo que diz respeito a Deus. Certo? A gente já está vivendo isso? Já experimentou isso? Ó, a Virgínia está no transbordo também. Temos que ser amor e muitas vezes seremos provados. E teremos que, no momento da prova, amar. Pedir para o Espírito Santo nos dar força. Exatamente, é isso aí, Vi. É isso, exatamente isso. Você percebe que ele está falando aqui que então há uma responsabilidade também de quem é empregador. De transferir a mensagem. Não é porque você está numa condição elevada que possibilita você contratar serviços que dá o direito de você tratar as pessoas como objeto. Não. A gente tem que ser filho de Deus aonde a gente estiver. Seja como um diretor, seja como um empregado. Não é? Seja como um juiz ou seja como um copeiro. Entende? Para a gente encerrar, ele diz assim, a relação humana também está morta. Nela não há ajuda mútua para o crescimento da fé.
Isso a gente fala, para mim o autor fala aqui num contexto sociedade. Porque hoje nós estamos aqui, olha, nós estamos aqui num relacionamento mútuo, para que a gente possa ter a nossa fé acrescida, a crescer. Eu queria que você fosse comigo ali, bem rapidinho, pra gente caminhando, em Colossenses. Olha o que fala aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 2, capítulo 3. Anota aí no seu devocional. Colossenses capítulo 3, versículo 22 diz assim, ó, servos. Lembrando, tá, que a Bíblia tratava servos como aqueles que eram empregados, que eram funcionários, tá? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Olha, presta atenção nesse texto aqui, gente, não sou eu que tô falando, hein? Presta atenção. Exatamente, Val. Nós precisamos ser espelho. As pessoas estão lendo-nos. Nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo hoje. E elas vão chegar perto de Jesus por causa do nosso comportamento, né? Por causa da nossa forma de falar, nossa forma de agir. Então ela vai falar, eu quero ir na igreja que você vai. Que igreja que você vai? Ela gosta de ouvir você. Por quê? Porque você é o espelho para outras pessoas. Você revela Cristo. Você é a semelhança de Cristo. Então as pessoas vão chegar hoje perto de Jesus por causa de como você está se comportando e se relacionando com elas, viu? Presta atenção, vigia na terra. Olha lá. Olha o que fala aqui o versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Vamos falar aqui, Senhor é patrão, é diretor, é gerente, encarregado. Aqui, tá bom? Por quê? Tá na letra minúscula. Pega a sua Bíblia aí, você vai ver que ele não está se referindo a Senhor Deus, tá? Senhor dos senhores, soberano dos reis da terra. Não, ele não está se referindo aqui nesse texto, no versículo 22 de Colossenses 3, ele não está se referindo a Deus aqui, ele está se referindo a pessoas. Alguém que está numa posição de empregador, tá? Então ele fala, servos, funcionários, obedecei em tudo o seu patrão, o seu encarregado, segundo a carne. Ele não está falando que você tem que obedecer segundo o Espírito, segundo a Bíblia, segundo a carne, segundo o físico, segundo a sua humanidade. Obedeça segundo aquilo que ele está te dando as direções para você fazer. Aí ele fala, ó, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha o que ele está falando, não obedeça só sobre a vigilância do seu Senhor. Não obedeça só sobre a vigilância do seu patrão, do seu encarregado. Ele está falando, obedeça mesmo sem ser vigiado. Obedeça com sinceridade de coração. Obedeça porque você teme ao Senhor. Aí revela a glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você se revela não quando você está com as pessoas. Você se revela, na verdade, quando você está só você e Deus. Quando muitas vezes você acha que está só você e você mesmo. É aí que você revela quem você é. Então você vai ver que ele está falando como funcionários aqui, não é para você ser obediente só sobre vigilância. Ih, o chefe está aí. Ó, o chefe está aí, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Ah, o chefe saiu. Né? Vamos descansar porque o chefe saiu. A hora que ele chegar, todo mundo corre. Corre porque o homem chegou. Corre porque a mulher chegou. Não é comum a gente ver isso nas empresas, nos nossos campos de trabalho? É muito comum. E olha aí, e o Senhor nos corrige aqui. Você vê que a Bíblia ela é um manual de vida para tudo. Aí ele diz assim, versículo 23, tudo quanto fizer, faça-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tá vendo? Então o que ele está falando? Peraí, você vai fazer, tudo que você fizer, você faça como para o Senhor. Você não tem que fazer para homem só para ser reconhecido, só para ser visto, ou porque você está sendo vigiado. Você faz para o Senhor só por isso? É aí que está o detalhe. É aí que você vai compreender que aquilo que você está fazendo, você não precisa ser cobrado por o que você está fazendo. Porque tudo que você faz, você está fazendo como se fosse para o Senhor. E quando você está fazendo para o Senhor, ninguém está vendo. Por isso que é a importância de você entender que você é quem você está quando você está sozinho, não quando você está com as pessoas. Como você age, como você reage quando você está sozinho. Exatamente, Val. É isso aí. Olha aqui, ó. Versículo 24 diz assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
Olha o que o Senhor está falando para nós. Ele está nos orientando aqui que nós precisamos obedecer os nossos superiores. E a palavra foi muito boa que a Val colocou aí. Obrigado, Val. A gente deve obedecer em tudo, né? Os nossos senhores servindo, não servindo apenas quando a gente está sendo vigiado. Você deve servir aos seus superiores em todos os momentos e com sinceridade de coração. Por quê? Porque você teme ao Senhor. Você é temente ao Senhor. Aí você vai ver que ele fala, tudo quanto você fizer, faça de todo o coração para o Senhor. Porque não é a homens que você está servindo, você está servindo a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, esse estudo aqui vai longe. Tem um texto aqui em 1 João, eu me lembrei agora, mas não está aqui, eu não anotei, porque eu estou me lembrando agora. Deus, ele escolheu ser amado no próximo. Olha o que fala 1 João 4, vai anotando aí, tá bom? 1 João 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, Deus escolheu, depois você lê todo esse capítulo aqui, de capítulo 4 de 1 João, você vai ver que Deus, ele escolheu ser amado nas pessoas. Você prova que ama a Deus quando você ama as pessoas. Você prova que você serve a Deus quando você serve as pessoas. É lindo. Você prova que você respeita Deus e a autoridade de Deus quando você respeita a autoridade das pessoas que foram colocadas sobre a tua vida. Olha o que ele fala aqui, ó. Como tudo quanto você fizer, faça-o de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Olha o versículo 4, ciente, você tem a consciência do que você vai receber e a recompensa que você vai receber, ela é do Senhor e não de homens. Versículo 24, quando ele fala aqui de ciência, ele está falando, vocês estão cientes do que o que vocês vão receber é do Senhor, não é de homens. E por que o Senhor está falando isso? Porque aqui ele também está nos trazendo a possibilidade de pessoas que tratam-nos, como o autor nos disse aqui, de pessoas como se elas fossem um objeto. Tratam e trocam as pessoas como se elas fossem um objeto. Nos ensina, Senhor, a sair desse lugar. Vê se há em nós algum caminho mau, Jesus. Aí ele continua aqui dizendo, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O que o Senhor está falando aqui? Aquilo que você faz é o que você vai colher. Você percebe que aqui o Senhor está falando para nós o quê? Que nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Não, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Pronto, fica tranquilo. Se a pessoa que está como superior da sua vida tem sido injusto com você, tem lesado você, fica tranquilo, porque quem faz injustiça receberá o troco feito da sua injustiça. E o Senhor está afirmando para nós que não há acepção de pessoas. Deus não tem favoritismo. Deus não tem favoritismo. Deus não tem um favorito aqui. Quando ele fala de injustiça, a pessoa, o que ela fez, ela vai colher. E nisso ele afirma, nisso não há acepção de pessoas. Eu queria que você fosse bem rapidinho comigo em Efésios. Efésios, capítulo 6. A gente vai crescendo a cada devocional, né, gente? Fala a verdade. Efésios 6, a gente vai ler ali, ó, versículo 5, tá bom? Versículo 5 até o 8, para você poder compreender, ó. Quanto a vocês, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, como com temor e tremor. Olha lá, o que Colossenses acabou nos falando também. Efésios aqui também está nos dizendo. Quanto a vocês, funcionários, empregados, servos, obedecei ao vosso Senhor, ao vosso patrão, ao vosso gerente, diretor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aí ele fala, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Você percebe que ele está falando aqui, ele acrescenta. Ó. Porque o que você vai estar fazendo é a vontade de Deus, você está servindo. Você entende 1 João 4. Que Deus ele escolheu ser amado nas pessoas. Deus escolheu ser servido quando eu sirvo as pessoas.
Você lembra aquele versículo que eles perguntaram, alguns discípulos, agora não lembro se foram os discípulos ou se foram os saduceus, fariseus da época, que perguntaram para Jesus como eles poderiam servir a Jesus. Aí Jesus disse assim para eles, eu não me lembro agora qual que é a base, tá? Para te dar a base aqui, mas você vai lembrar desse daí, depois você pesquisa e anota. Quando Jesus disse assim, quando vocês alimentaram o pobre, vocês me serviram. Quando vocês cobriram o que estava com frio, vocês me cobriram. Quando vocês deram de beber para quem estava com sede, vocês me deram de beber. Você lembra desse texto? Ô, gente, quem lembra aí? Coloca para nós, a gente tem que anotar aqui. Cadê? Cadê a pessoa lá que conhece a palavra? Procura aí, dá um Google e me ajuda. O Senhor estava falando, acho que para os discípulos, né? Procura aí para a gente achar. Eu lembro aqui mais ou menos, mas aí eu vou ter que ficar folhando aqui a Bíblia, nós vamos perder muito tempo. Você lembra desse texto? Ele estava falando assim, quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Você entende? É por isso que ele está falando aqui a questão de servir. Então a gente precisa sair desse lugar de antagonismo com os nossos superiores. A gente precisa sair de antagonismo com o setor de trabalho que nós vivemos. Porque Débora, ela entrou na história. Ela entrou na história da família a qual ela trabalhava. Débora, ela foi uma mulher que ela deixou memórias. Né? Eles sentiram, e aquele lugar, aquele carvalho, todas as vezes que as pessoas voltavam lá, o que acontecia? As pessoas voltavam ali por causa, né? E quando voltava lembrava dela, por isso que aquele se tornou um carvalho de choro, um carvalho de lágrimas, de pranto. Vamos terminar aqui. Então ele fala aqui, ó, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7. Servindo de boa vontade. Isso aqui tá falando de alma, gente. Isso aqui tá falando de corpo. Tá falando servindo de boa vontade. Como ao Senhor e não como aos homens. O 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que quer dizer, outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, o que o apóstolo Paulo também está nos falando? Que nós estamos certos, nós estamos cientes, nós estamos convictos que se fizermos alguma coisa boa, nós vamos receber isso outra vez de Deus. E isso para a pessoa que é livre ou para a pessoa que é escravo. Isso seja uma pessoa que está numa condição superior ou uma pessoa que está numa condição de funcionário. Isso está na condição de quem é escravo do pecado ou quem é livre. Porque aqui a gente também pode colocar como servo e livre, escravo ou livre também. Então presta atenção, até os ímpios têm consequências, eles vão colher as consequências. Então não fique preocupado. Ah, essa pessoa é ímpia, tudo dá certo para ela, essa pessoa não crê em Deus, essa pessoa não ama a Deus, essa pessoa não tem princípio, só faz o mal para as pessoas. Calma, tem consequências. O Senhor fala aqui, olha, o versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Então fica tranquilo, porque todos nós teremos consequências, porque tudo que fazemos, fazemos ao Senhor. Eu queria que você fosse comigo lá em Tito, volta lá um pouquinho mais para trás. Você vai comigo em Tito, depois de 2 Timóteo, tá? A gente já tá indo pro final, gente. Mas isso aqui é importante eu falar para você, tá? Tito 2, versículo 9. Olha o que ele fala aqui, ó. O título de Tito 2, ele fala os deveres das várias classes de pessoas crentes. Aí você vai ver que ele fala aqui no versículo 9, ó. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Olha aqui, por quê? Eita, 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 que tem crente nessa live. Eita, 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 que tem crente nessa live. Mateus 25, ô glória. Nós vamos abrir Mateus 25. É disso que eu tô falando, gente. Ó, se você não lembrar como eu, dá um Google que você acha, gente. Entendeu? Glória a Deus por quem inventou a internet, porque a gente usa, ó, pro nosso favor. Eita, glória, glória, glória. Vamos. Ó que fala que a gente já vai chegar em Mateus, Cris. Obrigado, meu amor. Mateus 25, anota aí, gente, que a gente vai chegar lá pra ver. Ó,
Diz aqui, ó. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu senhor. Ó, por quê, ó? Dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Olha o que ele tá falando aqui, olha. Débora, ela era uma mulher que ela servia a casa do patriarca Jacó e ela dava motivos para eles de satisfação. Lembra que eu falei aqui da questão da... Quando uma pessoa, ela valoriza, quando ela aprecia e louva, né? O autor fala aqui, quando uma pessoa aprecia e louva, ela está satisfeita com o seu trabalho. Olha o que Tito fala. Quanto aos servos, quanto aos empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não seja respondões. Quem aqui que não fica respondendo aí? Quem? Fica falando, né? Fica batendo boca com o patrão, com o encarregado, com o gerente. Não é bíblico. Ajuda a gente, Jesus. Transforma o nosso ser, Abba, Pai. Entende? Então você vai precisar se policiar. Se você fez até hoje, se você confronta, mas ele não sabe de nada. Mas ele fala coisa. Mas ela fala coisa que não sabe. Deixa eu te falar. Respira. Respondão é ficar naquele confronto, sabe? Quando a gente vai falar pro bem da equipe e o gerente aceita, é legal. Mas a gente sabe qual é o nível de respostas, né? A gente sabe. Aí, vamos chegar lá onde a Cris falou pra gente? Mateus 25. Vamos ver pra quem Jesus falou. Mateus 25, 35, Cris? É isso? Eu já ultrapassei. 25, 35. Legal, isso mesmo. Olha lá, ó. Mateus 25, versículo 35. Vamos lá. Porque tive fome. Vamos do 31, pra gente entender o contexto todo? Olha lá, ó. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ó, tá falando do tempo do fim aqui, ó. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Verso 34. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 35. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, versículo 41 para a gente encerrar. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí você vai ver aqui, ó, que depois ele fala: porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Aí ele vem falando aqui, ó. Versículo 43. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Verso 45. Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos,
a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É forte. Reage. Hashtag reage. Reage, gente. Ó, o hashtag toca no coração mudou. Reage. Eu aprendi agora. Tô sabida. Tô ficando sabida. Tô ficando sabida dos Paranauê aqui do Instagram. Você presta atenção? O que a palavra de Deus nos fala? Que nós precisamos servir. O final das coisas é mais importante que o princípio. Isso é forte, Brasil. É forte. Reage. Você percebe? Aí, 1 João capítulo 4 nos dá essa declaração aqui, que o Senhor, Ele escolheu. O Senhor, Ele escolheu. O Senhor escolheu ser amado nas pessoas. Quando você ama as pessoas, você está amando a Deus. Quando você serve as pessoas, você está servindo a Deus. Isso é sério. E não é só o pobre, não é só o necessitado, é todas as pessoas. Desde um mais simples necessitado, uma pessoa mais simples necessitada, ao seu supervisor. Olha só, vamos correr aqui para a gente encerrar. 1 Pedro. A gente vai ler 1 Pedro e depois Romanos a gente encerra, tá? 1 Pedro capítulo 2. Olha o versículo 18. Para complementar aqui. 1 Pedro 2,18, tá? Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom, não somente se for cordato, mas também ao perverso. Você tá vendo que ele não tá falando para você ser submisso, para você ser obediente, melhor dizendo, só se o seu superior for bom, só se ele for amável, só se ele for atencioso com você, só se ele for uma pessoa compassiva. Não. Ele tá falando mesmo se ele for perverso. Aí ele fala aqui, versículo 19, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Aí eu quero te dizer, é sobre você e o Senhor. Entende? Aqui, quando ele está falando aqui, servo, sede submisso com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom. Você vai ser obediente não só se ele for cordato com você, se ele for uma pessoa que, oh meu Deus, ele é o top dos top. Não, mesmo que ele seja perverso. Aí ele fala aqui, porque isso é grato que alguém suporte. Isso é grato. Por quê? Aí ele tá falando aqui. Aí aqui ele já fala que é a nossa consciência. Por motivo do quê? Por motivo da nossa consciência. Já em Tito, já em Efésios, né, que nós lemos, ele tá falando que é por motivo dele. Você percebe que o Senhor, ele sempre tá indo nessa questão aqui, ó, nessa questão assim, nas duas vias. O Senhor sempre quer alcançar as duas vias. Não foi em Efésios, foi em Tito, né, que nós falamos aqui sobre o motivo. Pra gente encerrar, depois você lê lá de novo, senão nós vamos se atrasar muito, gente. Senão nós não tem mais fim aqui, porque a pessoa, ó, fala pelos cotovelos. Pra gente encerrar agora, é de verdade mesmo. Abre aí, Romanos 12. Eu vou até anotar, porque o Senhor me deu isso aqui agora. E eu preciso anotar para deixar registrado. Romanos capítulo 12, onde a gente estava falando aqui. Olha o versículo 3. O devido uso dos dons. Olha que lindo que ele fala aqui no versículo 7, mas a gente vai começar a partir do versículo 3 para a gente poder compreender, tá bom? Vamos lá e a gente encerra aqui, ó. Com base na graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É aquilo que eu tenho dito aqui, aquilo que eu costumo dizer, viu? Cada um anda no seu nível de fé. E você quer romper em fé, então tenha coragem para romper em fé. Mas você tem que andar no nível da sua fé. A fé que você alcançou no Senhor. Ok? Ok. Ah, eu quero passar níveis mais profundos. Deixa eu te falar, para você entrar em níveis mais profundos, você vai precisar de coragem. Porque o Senhor, Ele está com você. Ele mede, como a gente compartilhou lá no encontro de mulheres no tempo do fim. Ele sempre vai medir o processo. Ao fim da medição de cada processo de habilitação, Ele te coloca um nível novo.
Então você passou a jornada, você passou o processo, tá difícil, é sofrimento, é árduo, é cansativo. Aí você chega no nível. Você chegou no nível da água bater nos tornozelos. Então, você quer romper? Eu quero ir mais pra frente. Então, ele vai medir mais um pouco. Aí você vai passar o processo, vai caminhando, vai indo de novo. Tem todo um processo. E o Senhor mede. O Senhor mede. Ezequiel 47 foi a nossa base da revelação que o Senhor nos deu. E 2023 promete para a glória de Deus. Porque a gente está entendendo hoje. Então, mediu. Ah, você vai chegar agora no nível. O nível da água agora está batendo nos seus joelhos. E aí? Você quer um nível maior? Não, Senhor, quer ficar aqui mesmo. Ok, aqui nós vamos ficar. Porque a palavra fala que o anjo, o Senhor, ele acompanhou o profeta no processo. Até onde ele precisou ir. Quando chegou a nada, o Senhor levou ele para fora do templo. Para mostrar para ele coisas do lado de fora que ia acontecer do lado de fora. Deixa eu te falar, se você não romper do lado de dentro, não tem como você ver frutificação do lado de fora. Eita, glória, glória. E o Senhor vai entregando a cada dia um pouquinho mais. A gente fica tão preocupado lá no dia do encontro, por causa do horário, não consigo entregar tudo. Então, eu vou entregar nesses devocionais aqui. Olha só, vamos continuar para a gente encerrar. Aí ele diz assim, ó, o 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se você tem recebido o dom de profecia, seja segundo a proporção da fé. Ó, versículo 7. Se ministério, em algumas bíblias fala, se tiver o dom de servir, dedique-se a servir. Entende? Qual que é o seu dom? O seu dom é de profetizar? Então que seja na sua proporção da tua fé. Versículo 7, que é o tópico aqui para nós. Mas ele está falando, se o teu ministério, se o seu ministério é servir, dedique-se a servir. Ou o que ensina, aperfeiçoe-se no fazê-lo bem. Qual que é o seu dom? Seu dom é ensinar, então se aperfeiçoe e faça o bem. Verso 8. Ou o que encoraja, faça-o com dedicação. O que contribui, que contribua com liberalidade. Se você tem o dom de contribuir, então faça isso com liberalidade. Ah, eu tenho o dom de liderar. O que preside, o que lidera, que faça isso com zelo, que faça isso com respeito, que faça isso com diligência, que faça isso com dedicação. Quem exerce misericórdia, que exerça misericórdia com alegria. Você está exercendo misericórdia, você tem a compaixão das pessoas, faça isso com alegria. Tudo que você fizer, faça com amor, faça com satisfação. Aí sim, tem o carimbo do Senhor, né? Deixa eu anotar aqui que eu não tinha anotado. Amém, amados? Débora foi uma mulher que ela deixou memórias. Débora a ama, ela deixou memórias, ela deixou marcas registradas. Marcas registradas na família a quem ela serviu, na família para quem ela trabalhou durante anos. Ela se tornou família, ela se tornou alguém que fez parte da família. E a gente vê pela história dela que ela deixou um memorial, né? Um memorial de uma mulher que foi muito importante na família. Glória a Deus. Val, se o seu dom é cantar, que você cante adorando ao Senhor, viu? Porque a palavra de Deus fala que ele procura adoradores, né? Então, que o seu canto revele a adoração que sai de uma garganta aberta. Tá bom, querida? Que você adore ao Senhor. Que você entenda que o seu canto, na verdade, o Senhor, ele te deu esse presente do canto para que você o adore. Adore. Adore ao Senhor e leve outras pessoas a adorar. Porque uma pessoa que ela tem o dom do canto, eu penso assim, tá? Isso é por minha conta. Quando ela começa a revelar através do canto o amor dela, a devoção dela ao Senhor, ela começa a contagiar, porque a tonalidade da voz, o encaixe, a sensibilidade, eleva corações assim, faz as pessoas flutuarem nesse lugar de adoração. Viu, minha querida? Entenda que é um dom preciosíssimo, né? E que é selecionado também, hein?
Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigado por nos revelar o teu reino. Obrigado por nos revelar o teu reino. Obrigado por nos mostrar, Abba, por nos mostrar por meio da tua palavra e por meio dessa mulher que é citada na Bíblia em 2 versos, mas que deixou tanto ensino para nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de conhecer cada mulher que fez parte da história, ainda que seja num versículo, ainda que seja em um versículo. O Senhor tem nos dado a oportunidade de modelar elas, de observar com detalhes a reação das pessoas que revelam, porque muitos de nós não temos voz. Muitas de nós que estamos aqui, talvez não temos o dom para falar com multidões, mas a nossa maneira de ser, a nossa maneira de revelar o Cristo, teu Filho amado que carregamos aqui, faz com que outras pessoas anunciem e glorifique o teu nome. Abba, querido. Abba, querido. Por meio das outras pessoas, assim como foi com Débora, a ama de Rebeca, por meio das outras pessoas, nós conseguimos alcançar o coração de Débora. Como ela foi uma servidora, alguém que serviu com amor, com dedicação, alguém que era querida entre aquelas pessoas a quem ela servia, a quem ela trabalhava. Senhor, nos ensina a ser querida por todos, nos ensina. Pai, nós queremos te pedir perdão durante o tempo que nós trabalhamos, durante o tempo que nós estamos trabalhando e muitas vezes estamos reclamando. Muitas vezes reclamando da empresa, reclamando da gerência, reclamando dos colegas de trabalho, reclamando do salário. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Nós reconhecemos que a nossa vida está nas tuas mãos e que é o Senhor quem abre portas e fecha portas. É o Senhor quem nos leva para muitos lugares, Pai, para que a tua glória possa chegar. E muitas de nós que estamos aqui estamos desanimadas por causa da condição que nós estamos dentro de cada empresa. Ou estamos distraídas, preocupadas somente com o salário, quando o Senhor almeja lugares mais altos, quando o Senhor almeja vidas ali onde nós estamos inseridas. Senhor, nos perdoa por maldizer a empresa que nós trabalhamos, nos perdoa por maldizer as pessoas que nós nos relacionamos, nos perdoa, Pai, por não ter um olhar, Deus, um olhar bom, porque a tua palavra nos diz, se os nossos olhos forem maus, tudo que está ao nosso redor está em grande trevas. E a tua palavra ainda nos adverte, Senhor, que é para nós observarmos se os nossos olhos são maus, a luz que está em nós é grande trevas. Ah, Senhor, nos ensina. Nós queremos ter bons olhos para as coisas. Nós queremos extrair o melhor, Deus, de cada lugar que nós formos. Nós queremos ser sal, ser luz. Nós queremos que a tua luz brilhe por meio de nós e que o teu nome seja glorificado. Abba, nos perdoa. Nós queremos viver a palavra de Romanos 12, na essência. Senhor, nós não queremos nos conformar com a situação que nós estamos vivendo, mas queremos te pedir, renova a nossa mente. Nós não nos conformamos com a situação que estamos vivendo, não nos conformamos com esse tempo, com esse século, com essa sociedade. Então nós te pedimos, renova a nossa mente, porque nós queremos receber capacitação do céu para experimentar a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade. É esse o nosso desejo. Nós te pedimos. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá coragem, ousadia para anunciar o evangelho, para registrar, para deixar memórias. Nós queremos não só passar na vida das pessoas, mas nós queremos permanecer por meio da memória, por meio de registros que nós deixarmos nas memórias delas, papai. Assim como foi com a ama de Rebeca, é o que nós queremos te pedir. Nos ensina, nos ensina. Nos ensina a ser serva, sendo funcionária. Nos ensina a ser filha, sendo empregada. Nos ensina a ser sacerdotisa, sendo alguém que faz parte de um quadro de funcionários. Nos ensina a ser mulher de Deus, num ambiente totalmente corrompido ou de murmuração.
É o que nós te pedimos, envia-nos. Em nome de Jesus, nos envia. Pai, eu quero declarar envio do Senhor para cada pessoa que me ouve, que a partir de hoje, eu profetizo sobre você, que a partir de hoje, você vai ter um outro olhar na empresa onde você trabalha. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje você não vai mais reclamar, você não vai murmurar mais, a partir de hoje você não vai entrar em brigas, nem com seus colegas de trabalho e nem com seus supervisores. Você não vai, você vai abençoar. E quando você não tiver motivos para abençoar, você vai silenciar, para que a glória de Deus se revele. E as pessoas vão apreciar você, as pessoas vão te louvar, porque você vai mudar. Você já está mudando em nome de Jesus. E se você já vive isso, vai ser na porção superior, dobrada, porque o Senhor, Ele nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, agora e para sempre, seja sobre todos nós. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Quero te falar uma coisa. Débora, a ama de Rebeca, ela vivia a cultura do reino. Cultura do reino é isso, que está tudo localizado em Mateus 25, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe, ó. Gratidão por você estar comigo aqui até agora. Segunda-feira, às 7 da manhã, a gente continua modelando mais uma mulher da Bíblia, para que a gente se torne mulheres de Deus no tempo do fim. Beijo, tchau, fica na paz. Obrigado pelo transbordo, suas maravilhosas. Tchau.